Segunda Crônicas, capítulo 12, versículo 1, para a nossa devocional de hoje. E o tema aqui é o seguinte: o perigo da estabilidade. Diz assim, 2 Crônicas 12, versículo 1. Tendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo o povo. Então fecha a sua Bíblia, que nós vamos estar meditando aqui dentro desse capítulo 12 aqui de 2 Crônicas. A estabilidade é ótima, porque ela gera tranquilidade, conforto, segurança. Qual seria o problema então se ter uma vida tranquila, uma vida confortável, uma vida relax? É ruim isso? Qual que é o problema disso? O problema da estabilidade é que na vida de muitas pessoas, essa estabilidade, ela gera, você sabe o quê? Comodismo. E aí é que mora o perigo. Onde é que está o perigo em ter uma vida instável? Nos acomodarmos. Muitas pessoas, enquanto estavam na pressão, enquanto estavam lutando, enquanto estavam batalhando, enquanto estavam no tempo da crise, estava ali atento, botando para quebrar. De repente as coisas estabilizaram, está tudo bem agora, as finanças estão ok, a casa ok, tudo bem. O que nós fazemos? Baixamos a guarda. Quando tudo está muito bem e a nossa vida está instável, não oramos mais como deveríamos, não vamos mais à igreja. Ou seja, eu conquistei, já cheguei onde eu queria, estou no meu patamar, minha vidinha está sossegada. Então para quê? Vou quando der, oro quando quiser. Afinal de contas, eu conquistei. É o que está aqui, olha. Quando Roboão confirmou o seu reino, havendo ele se fortalecido, quando ele se tornou um rei forte, poderoso, estabilizou, deixou a lei do Senhor. E com ele todo o povo. O problema do comodismo é que ele nos leva ao pecado. E pecado traz consequências. Em Romanos 6:23, todo mundo aí já sabe o que está escrito lá. O salário do pecado é a morte. Mas lembre-se, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então o que você tem que lembrar? A estabilidade é ótima. Se você conseguiu chegar lá, tem uma vida financeira equilibrada, saúde está ok, família, tudo bem, não se acomode. Não fique agora de bracinho cruzado, esperando a abelha zoar, não. Você conseguiu a estabilidade que você tanto queria, agora é hora de você continuar orando, hora de continuar agradecendo a Deus pelas vitórias que você conquistou. Hora de continuar dizendo para Deus, muito obrigado, Senhor, porque eu só cheguei onde eu cheguei, porque o Senhor tem me sustentado, porque a tua mão forte tem sido comigo. Então, esse é o perigo da estabilidade. Gera em mim e em você um comodismo. A gente baixa a guarda e agora a gente liga a vida no piloto automático e vai deixando a vida nos levar, como diz aquela musiquinha. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso não se aplica para mim nem para você não, meu irmão. É um leão por dia, porque difícil muitas vezes não é chegar no topo, é manter-se lá. Deus colocou Davi para ser o rei de Israel. Deus abençoou a Davi. Mas a permanência de Davi como rei já não depende mais de Deus. Depende de quem então, pastor? Das decisões, das escolhas, das atitudes que Davi agora vai tomar como rei. Deus plantou o homem no jardim do Éden, é o que diz a palavra. Mas a permanência de Adão, a permanência de Eva, já não era mais da responsabilidade de Deus, e sim das decisões que aquele casal iria tomar. E nós sabemos que não foram as melhores. Consequentemente, uma expulsão do jardim do paraíso. Agora, você percebeu? Cuidado com a estabilidade.
para que ela não faça você se afastar de Deus, baixar a guarda. Quando estamos em batalha, quando eu e você enfrentamos uma luta, tudo é diferente, meu irmão. Quando a gente está em uma crise epidêmica, ou uma pandemia, ou quando enfrentamos uma crise financeira, uma crise familiar, na saúde, a nossa oração é diferente. O jeito que nós oramos é outro. Quando você tem um diagnóstico que não é o dos melhores, e que você ouve o médico dizendo para você, olha, o caso é grave, dá para tratar, como é que você ora? Como é que fica a sua relação com Deus a partir de aí? Como é que fica a sua relação com a igreja? Ô irmãos, orem por mim. Irmãos, vamos orar pelo fulano. E o fulano agora não perde culto. O fulano agora está em todas. Fulano agora até levanta de madrugada para orar. E agora ele lê a palavra todo o tempo. Por quê? Porque agora fulano está em crise. Fulano está passando por uma situação difícil. Por quê? A estabilidade levou-o a acomodar, ele baixou a guarda, a relação com Deus ficou comprometida, e agora o que eu tenho que fazer? Agora vamos orar. Na crise, a oração é diferente, a adoração é diferente, a minha contribuição ela é diferente. Por quê? Porque agora eu estou em crise. Então, meu irmão, em primeiro lugar, o que eu quero enfatizar aqui para você? Robão conquistou tudo o que ele queria, ou seja, confirmou o reino dele. Isso é bom ou ruim? É bom, isso é ótimo. Mas no Salmo de número 90, o versículo de número 17, a Bíblia diz assim: seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. O que Davi estava dizendo é, Senhor, olha, que a tua graça não se aparte de mim. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Deus, isso que eu estou fazendo, confirma. É da tua vontade, é do teu agrado, o Senhor está nisso, Deus. Se o Senhor tiver, confirma isso. Porque eu não quero fazer nada que me afaste da sua presença. Eu não quero fazer nada que me mantenha longe do Senhor. Eu quero estar com o Senhor. Então, cuidado com a estabilidade. Diz o texto no versículo 1 de 2 Crônicas 12. Conquistou e fortaleceu. Fortificou cidades em todas as áreas. Se naquele momento você dissesse, Robão, agricultura, ele diria, ótimo. Ministério da Saúde, funcionando em pleno vapor. Ministério da Defesa, graças a Deus, todas as nossas fronteiras estão muito bem patrulhadas, muito bem fiscalizadas. E se você falasse, Robão, e o Ministério do Planejamento, como é que está? Graças a Deus, tudo vai bem. O Ministério da Agricultura está bem, Robão? Ele ia dizer, nunca colhemos tanto, nunca nossas terras foram tão férteis. Graças ao bom Deus, estamos aí de vento em popa. Tudo funciona muito bem. Então pensa comigo, ele confirmou o seu reino, ele se fortaleceu, ele se fortificou. Todas as áreas do seu governo estavam ótimas. Então, o maior problema na vida de um crente, o que seria? A luta ou a falta dela? Infelizmente, na vida de muitos cristãos, o problema maior dele não é a luta, não é a crise, é a falta da crise. Você sabe por quê? Porque na crise a gente ora mais, na crise a gente adora mais, na crise buscamos mais ao Senhor. Verdade ou não? Então, quando tudo se estabiliza, a gente tende a fazer o quê? Abandonar o Senhor. Então, querido, comece a analisar isso. Começa a avaliar a sua vida nesse aspecto. Você está conquistando? Está melhorando de vida? Tudo está melhor para você? Então não é hora de você baixar a guarda, não é hora de orar menos, não é hora de adorar menos, não é hora de ir à igreja de vez em quando, não é hora disso, é hora de manter sua vida com Deus. Você sabe por quê? Tudo que você tem de fato nessa vida é Deus, o resto
É só ilusão, querido. Um micro-organismo desestabilizou o planeta. Então, pera lá, o que é a vida? É uma neblina, é um vapor, vem por um tempo e daqui a pouco se foi. Mas a minha alma, ela é eterna. Esse corpo aqui, essa carne, ó, vai voltar para o pó. O meu espírito, a pneuma, o vento, aí, o ruar, o vento, vai voltar para Deus que o deu. Mas a minha alma, essa vai ter que prestar contas para Deus. Então, cuidado como você decide a sua vida. Cuidado, porque o nosso maior problema não tem sido a luta, não. É a falta dela. Porque quando nós estamos em batalha, nós estamos atentos. Quando estamos em guerra, nós estamos, não é, observando tudo. Tudo é diferente. Então, cuidado. Em segundo lugar, a estabilidade pode te afastar de Deus. Infelizmente, uma vida de estabilidade tem afastado muitas pessoas da presença de Deus. Infelizmente, o versículo 1 aqui de Crônicas 12 diz o seguinte: quando ele se fortaleceu, quando ele confirmou o reino dele, olha aí, 2 Crônicas 12, 1, deixou o Senhor. Que está o negócio? Deixou o Senhor. Querido, se está tudo dando certo na minha vida, para que eu vou me afastar de Deus? Por que eu vou orar menos? Por que eu vou adorar menos? Se a minha vida está dando certo, então agora é a hora de eu estar na presença de Deus, sim. Se está tudo, meu irmão, pensa comigo. Nunca ganhei tanto dinheiro. Nunca minha vida foi tão boa. Os meus negócios estão todos fluindo. Então essa é a hora de eu estar na presença de Deus. Essa é a hora de eu estar adorando esse Deus. Essa é a hora de eu estar louvando Ele com tudo que eu tenho. Por quê? Porque é Ele que me dá a energia, a saúde, a força para continuar trabalhando, para continuar lutando. Irmãos, infelizmente, na hora das nossas crises, na hora dos nossos traumas, o primeiro que paga a conta é Deus. É dele que nós nos afastamos quando tudo vai bem na nossa vida. A nossa vida social passa a ter prioridade. Agora eu quero ir para as minhas festas, agora eu vou ficar com a minha galera, agora eu estou com a minha turma, porque está tudo bem, como diz, né? Está tudo tranquilo, está tudo favorável. Então eu estou com a minha galera, eu vou ficar com a minha turma. E culto tem todo dia, uma hora dessa aí eu vou lá, porque agora está muito bem, eu conquistei o que eu queria, estou num nível financeiro onde eu posso dizer, minha alma come, bebe, folga-te, porque tem muitos bens em depósitos. Mas em Lucas 12, 20, a resposta para essa frase desse insensato foi: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que ajunta para si tesouros nessa terra. Não é rico para com Deus, porque a riqueza de um homem não consiste na abundância de seus bens, diz Lucas 12, versículo 15. Então, querido, está na hora de nós começarmos a reavaliar a maneira como nós estamos servindo a Deus quando tudo está bem. Porque na crise, todo mundo vai para a igreja. Na crise, todo mundo ora. No dia mau, todo mundo busca a Deus. Em Hebreus capítulo 3, versículo de número 12, a Bíblia diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Cuidado para o teu coração não te afastar de Deus. O coração do homem é enganoso, diz a palavra. Em Provérbios 14, 12 diz que há caminhos que aos meus olhos parecem bons, mas o final dá em caminho de morte. Em Provérbios 16, versículo 2 diz a mesma coisa. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, a Bíblia diz: aquele que cuida, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Se você está achando que está bem, que está de pé, agora então é hora de você dobrar a vigilância. Agora é hora de você ficar muito mais atento, muito mais acordado, querido.
porque só quem está de pé corre o risco da queda. Então, se a tua vida, se as suas escolhas e decisões lhe trouxeram até aqui, mantenha-se vigilante, mantenha-se próximo do Senhor, porque infelizmente, às vezes na estabilidade, deixamos de depender de Deus. Deixa, fulano, que isso aí eu resolvo. Não, isso aí, passa lá que eu dou dinheiro para isso daí. Isso aí eu resolvo. E nós passamos a achar que na vida tudo se resolve com dinheiro. Aí nós começamos a pensar que tudo na vida a gente resolve com a nossa capacidade. Davi declara no Salmo 20, no versículo 7, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, faremos menção do Senhor nosso Deus. Irmão, nós estamos falando de um rei muito rico que está dizendo, eu confio, meu querido, é em Deus. A minha força, o meu socorro vem é dele, e não do meu braço, e não da minha força, mas vem dele. É nele que está a minha força. Em terceiro ponto, e com ele todo o povo. Diz aqui, olha, segundo Crônicas 12:1. Tendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor, e com ele todo o povo. Líderes, pastores, cuidado. A Bíblia é enfática em dizer em Zacarias capítulo 13, versículo 7, em Mateus 26, 31, feriremos o pastor e o rebanho e as ovelhas ficarão dispersas. Um líder, ele é extremamente importante para o seu rebanho. Por quê? Porque a provisão do rebanho, a proteção do rebanho, quem a faz é o pastor, com a ajuda e auxílio, evidentemente, de Deus. Quando um rei, quando um líder deixou o povo, deixou Deus, o povo foi atrás. Então você é referência para alguém. Mas pastor, eu não sou líder de nada, não sou líder nem de escolinha. Mas eu quero dizer para você, querido, presta atenção nisso aqui que eu vou te falar agora. Você é um líder, alguém está olhando para você. Alguém comprou uma roupa porque viu você comprando. Alguém arrumou o cabelo desse jeito porque viu você arrumando. Alguém comprou aquele determinado objeto porque viu você comprando. Então, por que você fez, as pessoas estão fazendo. Há um tempo atrás alguém me disse assim, pastor, fulano falou que o filho dele, o filho, enfim, foi para tal lugar porque os meus filhos e eu estávamos lá. Então eu disse para essa pessoa, então cuidado por onde você anda e cuidado como você decide sua vida. Você sabe por quê? Porque muitas pessoas podem ir para o buraco por sua causa. Em Mateus 15, 14 diz, porventura pode um cego guiar o outro? Ora, se um cego guiar o outro, cairão ambos aonde? No buraco. Para de guiar sua vida a partir do eu acho que é assim. Eu entendo que é desse jeito. Eu não dirijo a minha... Eu sou um pastor. Eu sou um pastor. Tenho formação teológica. E eu não guio a minha vida pelo que eu acho. Ou está escrito aqui, ou então, querido, ó, babau, já era. Então tem um monte de gente que está tomando decisão, que está fazendo escolhas porque está vendo você fazer. O povo abandonou o Senhor porque viu o rei Roboão abandonar. O povo deixou Deus e os seus estatutos porque Roboão fez isso. Então, querido, acorda. Você vai ter que dar conta de muita gente. Você está achando que é só pastor que vai? Não é, não. Você também vai dar conta da vida de muita gente que baseou a vida dela em cima da sua axiologia. Pensa nisso aí. Toma cuidado. Quando uma mulher vai para a igreja, ela consegue levar 2, 3 filhos. Mas quando o homem vai para a igreja, além do esposo acompanhar, toda a família vai junto, gente. Isso aqui é fato. Então, homem, está na hora de você aí assumir o seu papel de cabeça dessa casa. Porque a sua casa está um pouco meio que acéfalo. Então está na hora dessa casa voltar a ter um cabeça. Está na hora de você pegar as rédeas e pegar a mão da sua família e conduzi-la aos pés do Senhor.
Você deixa o Senhor e com você vai a sua família inteira. Se você se fortalece, a sua família toda segue o curso. Se você estiver guiando a sua família a partir do que você acha, cuidado, porque se você achar errado, você vai dar conta dela. Toma cuidado, pensa nisso. Agora, olha bem, pensa aqui comigo, se as suas lutas, se as suas lágrimas, se as suas dores te deram estabilidade, não se acomode, não estacione, não pare a sua vida agora. Se tudo que você sofreu para chegar aí onde você chegou, e creio que não foi fácil conquistar o que você conquistou, então agora, meu querido, não é hora de afrouxar. Agora é hora de continuar mantendo firme. Agora é hora de continuar ali aos pés do Senhor. É hora de continuar batalhando para a glória de Deus. Amém? Então, faça isso. Não existe nessa vida nada mais poderoso do que o exemplo. Querido, conheço um monte de gente falando, que já falou, fulano, não faça isso. Mas você faz. Ah, mas eu sou seu pai, eu posso fazer. Ô, meu irmão, já passamos dessa fase, amém? Isso é uma afronta à inteligência, sim ou não? Administra a sua família pelo exemplo. Administra a sua empresa pelo exemplo. Administra a igreja que Deus confiou a você pelo exemplo. Seja você o exemplo. É triste olhar para muitos pastores vivendo uma liderança espiritual ridícula. Porque eles dão regras, mas eles não as seguem. Eles querem botar uma viseira no rebanho e falar, é aqui. Aí você olha para o pastor, ele não está fazendo nada daquilo que ele está mandando as pessoas fazer. Nós guiamos pelo exemplo. As pessoas precisam olhar para a minha vida e para a sua vida agora, pastor, para você que é líder de qualquer coisa, e avaliar se o que nós falamos está alinhado com aquilo que nós estamos fazendo. Porque eu já falei aqui e vou repetir. As pessoas da nossa geração não escutam mais com os ouvidos, elas escutam com os olhos, porque elas estão mais atentas ao que nós estamos fazendo do que o que nós estamos falando. Tem um monte de líder, de pastor falando um monte de coisa que não faz. Então você já viu aquela frase? Você tem que viver aquilo que você prega? Quem já ouviu essa frase? Você já ouviu essa frase? Ah, você tem que viver aquilo que você prega. Eu quero inverter isso e dizer para você, não. Você não tem que viver aquilo que você prega. Você tem que pregar aquilo que você vive. Ok? Pregue aquilo que você está vivendo. Pregue aquilo que você faz. É muito mais interessante, as pessoas vão prestar muito mais atenção. Amém? Então, é isso que nós precisamos começar a analisar. E começar a fazer o seguinte, querido, a não desmentir com a nossa vida o que estamos gritando nos nossos púlpitos. Precisamos pregar com a nossa vida e não desmentir com ela através das nossas ações. Lembre-se disso. Em quarto lugar, quero ir para o versículo 2 agora. Olha o versículo 2 de 2 Crônicas 12. Diz assim: no ano 5º do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinha transgredido contra o Senhor. E Sisaque está chegando, o rei do Egito. E por que Sisaque se levantou agora contra o rei Roboão? Porque o ímpio lá fora, porque os de fora perceberam o que, gente? Está escrito aqui, ó. Sisaque falou, eles transgrediram contra o Senhor. Deus então não está mais com eles.
E então essa é a hora de entrarmos lá e arrebentar com tudo, porque Deus não está mais com eles, porque eles pecaram contra o Senhor. Agora presta atenção, diz aqui a passagem que ele não veio no primeiro ano. Sisaque não invadiu, não decretou guerra contra Roboão no segundo ano, nem no terceiro. Olha aqui o que diz o versículo, gente. Isso é sério. Diz aqui, olha, no quinto ano. Porque demorou tanto para o inimigo vir para arrebentar com o governo de Roboão? Vamos entender que Deus está nos dando tempo. Deus está nos dando tempo. É isso que Deus está fazendo. Para que a gente pense, reflita nas escolhas e na maneira como a gente está conduzindo a nossa vida. Deus está nos dando tempo para pensar, para avaliar. Cuidado, fulano, do caminho que você está indo, as decisões que você está tomando. Em Lamentações, capítulo 3, no versículo de número 22 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Você sabe por que você pega o carro, viaja aí e volta vivo para casa? Não é porque você é bom motorista, não. Eu até acredito que você possa até ser. Você sabe por que você anda pela rua, não é atropelado, não toma um balaço perdido para cara fora, não se envolve num acidente grave? Não é porque você é a última Coca-Cola do deserto, não, querido. É porque a misericórdia do Senhor está sobre a sua vida. É porque Deus tem guardado você. E a misericórdia dele é a causa de eu e você não sermos destruídos. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, não existiria planeta Terra. Porque nunca houve uma geração tão má, tão perversa, tão incrédula quanto a nossa. Se um cidadão de Sodoma e Gomorra viesse para o Brasil na época do carnaval, ele morreria de vergonha, dada as circunstâncias que ele veria. Querido, nós somos uma geração que tem afrontado a Deus, que tem levado as coisas de Deus a toque de caixa. Estamos vivendo hoje uma teologia do achismo, uma teologia frouxa, uma teologia descompromissada com a palavra. Essa é a razão de eu e você ainda não termos sido destruídos. A misericórdia de Deus se renova a cada manhã e ela se renovou hoje para a sua vida e para a minha também. Eis aí a razão. Deus nunca aplica juízo sem antes ser longânimo. Deus está dando tempo para o povo se arrepender. Deus está dando tempo para o povo acordar. Algumas circunstâncias que nós estamos vendo e percebendo aí, que está acontecendo no Brasil e mundo, é Deus dizendo: volte-se para mim, volte para adorar, volte para ter um relacionamento comigo. Deus está nos dando tempo, gente. Então esse momento que nós estamos vivendo é tempo de você colocar a tua casa em ordem. É o que Deus falou por intermédio do profeta Isaías, lá no capítulo 38. Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque esta enfermidade não é senão para a morte. Então põe a casa em ordem. Deu tempo para ele, refletir e repensar. Deus deu para ele mais 15 anos? Deu. Mas não foram os melhores 15 anos da vida dele, não. Só você depois conferir a história. Então o que nós precisamos entender? Em quinto lugar, tudo que Satanás precisa é que você deixe o Senhor. É o que está no versículo 1. Deixou o Senhor, com ele todo o povo. Sisaque, o rei do Egito, falou: opa, deixaram o Senhor. Então agora é hora da gente entrar lá e arrebentar com tudo. Tudo que o diabo está esperando é só você dar uma brechinha. É uma oportunidade que ele quer para destruir você. Porque lá em 1 Pedro 5,8, que eu quero ler com você, 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 8. Lá no finalzinho da Bíblia, 1 Pedro 5, versículo 8, diz assim: sede sóbrios e vigilante,
O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. O diabo está aí à sua espreita, esperando uma oportunidade. Mas não é uma oportunidade qualquer, não. Ele quer uma para te matar mesmo. Não é uma só para te adoecer. Não é uma só para te tirar da pista por uns dias. A oportunidade que ele quer é para te matar. Em João 10:10, ele veio com essa intenção: roubar, matar e destruir. Cuidado, cuidado, ok? Porque o diabo não brinca de ser quem ele é. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Pensa nisso. Sexto lugar. Por que essa quantidade de soldado? Você já parou para pensar? Que soldado, pastor? Olha aqui o versículo 3 de 2 Crônicas 12. Com 1.200 carros e 60.000 cavaleiros, era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, de líbios, suquitas e etíopes. Gente, olha a quantidade. E a minha pergunta aqui é, por que essa quantidade? Por que tanta gente nesse ataque? Sabe por quê? Porque Satanás não é burro. Ele sabe que talvez não vai haver uma outra oportunidade. Então, a oportunidade que ele tiver, ele vai vir com tudo que ele puder para te arrebentar. Então, queridos, nós precisamos ter essa compreensão. Por que Sisaque invadiu? Porque Roboão abandonou o Senhor e com ele todo o povo. A estabilidade gerou em Roboão uma tranquilidade. E, consequentemente, o que aconteceu na sequência? Sisaque invade com tudo que tem. Porque o diabo não sabe se terá uma nova oportunidade. Por que ele te atacou? Se você olhar comigo aí em Apocalipse, capítulo 2, versículo 2 ao versículo 5, a carta à igreja de Éfeso diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Então, querido, presta atenção. É possível você estar na igreja, você cantar, você pregar, mas você não amar isso que você está fazendo. A igreja virou para você um clube, uma sociedade, onde você precisa estar inserido. Então, aqui me aceita, aqui me abraçou, então eu fico aqui. E faço mecanicamente, eu adoro mecanicamente, eu prego mecanicamente. A minha vida é isso, eu virei, sabe o quê? Um baita de um profissional de igreja. E é só isso daí. Aí eu vou lá, eu reparo, eu não gostei disso, o louvor não me agradou, eu não gostei dessa pregação hoje não, e daí? Alguém está fazendo alguma coisa lá para você? Todos estamos lá para cultuar e adorar a Deus. Acorda enquanto há tempo, desperta enquanto você pode, porque o inimigo está vindo aí com tudo aquilo que ele tem, com tudo aquilo que ele pode. É o que Sisaque fez aqui no versículo 3, 2 Crônicas 12, atacando com tudo aquilo que ele podia. Então a hora de nós acordarmos é agora, gente. E aí então nós vamos percebendo, tudo que Roboão conquistou, agora o inimigo vai levar. Tudo aquilo que você levou anos para conquistar. Olha o versículo 4. Diz assim: tomou as cidades fortificadas que pertenciam a Judá e veio a Jerusalém. Agora, você pergunta, Roboão, e o Ministério de Defesa? As nossas defesas foram todas dizimadas. E o Ministério da Agricultura, como é que está? Todos os nossos celeiros foram saqueados. E o que eles não puderam levar, queimaram.
E o Ministério da Saúde levaram as nossas medicações, levaram tudo. Ministério do Planejamento, não há mais planejamento, está um caos agora, todo mundo batendo cabeça. Tudo que Roboão conquistou, o inimigo agora está levando embora. Ô irmão, acorda. Eu não quero vir aqui para esse canal, para essa devocional, fazer nenhuma teoria da conspiração. Então eu não vou nem falar que o que eu vou dizer seja um fato, mas algo a ser, no mínimo, investigado. Será que a China está comprando algumas empresas brasileiras agora? Quais empresas ela está comprando? Por que isso está acontecendo? É fato? É fake? Não sei. Mas eles estão comprando empresas chinesas nesse momento de plena crise econômica a nível global. Será que existe alguma empresa brasileira que está sendo vendida para chineses? Não sei. Queira Deus que seja fake. Agora, tudo que levaram anos para conquistar, Sisak está levando embora. Meu irmão, se a sua estabilidade, se as suas lutas te deram estabilidade, não baixe a guarda. Agora é hora de começarmos a batalhar em oração, em voltar à prática das primeiras obras. Em Lucas 21:34, tome cuidado para que aquele dia não vos pegue de surpresa. Que dia? O dia da volta do Senhor. Ele vem, igreja. Jesus vem. A qualquer momento ele virá. Então a hora de acordar é agora. A hora de despertarmos é agora. Você, meu irmão, você lutou tanto para sair de onde você estava, lutou tanto para conquistar a sua casa, tanto para estar no emprego, você lutou tanto para ter uma estabilidade financeira, e agora você está se vendo voltar à estaca zero. Efésios capítulo 4, versículo 27 diz: não deis lugar ao diabo. Meu irmão, nós estamos em guerra. Apocalipse 3:11 diz: guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Meu irmão, a hora é agora. A hora da vigilância é agora, de mantermos acordados é hoje. Em Mateus capítulo 26, lá no versículo 41, olha aí comigo, Mateus 26, versículo de número 41, tem algo aí que nos desperta a ficar atentos. Mateus capítulo 26, versículo 41 diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Pensa nisso. 8º lugar, porque Roboão e os príncipes foram para Jerusalém. Ei, Sisak invadiu, destruiu tudo, está saqueando. E agora no versículo de número 5, para onde Roboão e os príncipes estão indo? Olha bem, então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos seus príncipes de Judá, que por causa de Sisak se ajuntaram em Jerusalém, e disse-lhes: assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei em poder de Sisak. Olha aí, vocês me deixaram? Então eu também deixei vocês. Agora, o que eu quero que vocês entendam? Correram tudo para Jerusalém. Por quê? Porque lá estava o templo. Lá era a igreja. Lá era onde os judeus se reuniam para o Pêssar. Lembra? Uma vez por ano para cultuar Deus, para buscar Deus. Agora que Sisak invadiu, está todo mundo correndo para a igreja. Agora todo mundo ora. Agora o Brasil quer fazer um jejum. Agora o Brasil não está mais focado no carnaval. Agora o Brasil não está mais com as micaretas. Agora não está com o carnaval todo ano na Bahia, que é os 12 meses por ano. Agora é festa da carne. Agora não, agora vamos orar. Vamos buscar Deus porque o negócio ficou feio. Porque agora o Sisak veio. O inimigo está aí, o negócio está feio. Agora vamos orar, agora vamos buscar Deus. Agora a gente fica crente, não fica?
Agora a gente bota louvor o dia inteiro em casa. Agora a gente chama os meninos para ler a Bíblia. A gente vai falar historinha para eles. Porque Sisaque chegou. Quando Sisaque chega, todo mundo corre para a igreja. Quando o inimigo vem, todo mundo corre para a igreja. É o que nós vemos aí. Ó. Sisaque chegou. E aqui então no versículo 6 diz: então se humilharam os príncipes de Israel, o rei, e disseram: o Senhor é justo. Eles estão dizendo: Deus é justo. Nós não estamos passando isso aqui de graça, não. Nós plantamos isso. Querido, aqui é o que nós precisamos começar a analisar. Na crise, todo mundo vai para a igreja. Só que essa crise me impediu até de ir para o templo. Mas essa crise não impede você de adorar. Não impede você aí de onde você está agora, de curvar os seus joelhos e dizer: Deus, tenha misericórdia da minha vida. Deus, tem misericórdia de mim. A crise não nos impede de fazer isso. Em nono lugar, qual é a resposta de Deus para a crise? Juízo. Juízo. Em Gálatas 6,7 diz: não erreis, porque de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Em Romanos capítulo 12, 19, Deus falou: minha é a vingança. Meu irmão, Deus está derramando juízo. Em 10º lugar, porque as pessoas se afastam de Deus? Comodismo. Se acomodam. Por que nós paramos de orar? Por que paramos de adorar? Por que paramos de ler a palavra? Comodismo. A gente se acomoda. E a gente vai acostumando e vamos tocando o barco. 11º lugar. Qual é a ação que você deve ter depois que Deus dá uma sentença de juízo? Fazer o que eles fizeram. Se humilharam. Se humilharam, versículo 6, segundo Crônicas 12, se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e todos eles disseram: o Senhor é justo. Nós não estamos passando isso aqui de graça, não. Nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos. Nós plantamos isso e agora é o que nós estamos colhendo. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a sua poderosa mão, sobre a mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Agora é hora de nós nos humilharmos diante de Deus e falar: Pai, quanto nós andamos distante do Senhor, o quanto nós nos afastamos da sua presença, o quanto desgarrados nós nos tornamos de ti, porque o comodismo gerou isso, a estabilidade gera isso, a estabilidade tem afastado muitas pessoas de Deus. Reconheça, meu irmão, que foram as suas ações, foi você quem escolheu. Parafraseando, foi você que decidiu ficar com Batseba, foi você que decidiu matar Urias, foi você que desejou comer as bolotas que os porcos comiam. Mas até o filho pródigo caindo em si. Então significa que tudo que ele fez, ele não estava em si, ele não estava em pleno juízo perfeito. Caindo em si, ele disse, lá em Lucas 15, voltar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Está na hora de nós, como povo de Deus, cairmos em si. E dizer: não, estamos nessa porque fomos nós que plantamos isso. Nos acomodamos, ficamos presos a um evangelho de 4 paredes. Meu irmão, eu creio que Jesus vai voltar. Mas eu creio que 3 coisas Jesus fará antes da volta dele. Jesus, em primeiro lugar, ele vai tirar a igreja desse mundo. Mas, antes de tirar a igreja desse mundo, Jesus precisa primeiro, nós precisamos com ele tirar o mundo da igreja. Porque tem muitas coisas que a igreja está fazendo, tem feito, que não é e Deus não aprova. Então Deus precisa tirar o mundo de dentro da igreja. A igreja está se parecendo muito com o mundo.
Não, porque nós temos que fazer esses negócios aqui para atrair os jovens. Eu nunca vi José fazer isso. Eu não vi Daniel fazer isso. Eu não vi os grandes homens de Deus no passado se adequando ao sistema para ganhar. Eles ganharam fazendo a diferença, sendo luz e sendo sal. É o que nós como igreja temos perdido. Então nós temos que assumir a responsabilidade dos nossos atos. Está do jeito que está? E a culpa é nossa, porque nós relaxamos, levamos um evangelho frouxo, um evangelho fácil, um evangelho da porta larga. Essa é a verdade. 12º lugar, a misericórdia de Deus, querido, consiste em não nos dar aquilo que nós merecemos. 2 Crônicas 12, versículo 7. Vendo, pois, o Senhor que se humilharam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: humilharam-se, não os destruirei. Antes, em breve, lhes darei socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por intermédio de Sisaque. Se arrependeram? Então eu vou atenuar a pena. Eu vou ajudá-los. Quantas vezes você dirigiu o carro esse ano, irmão? Quantas vezes você pegou a estrada? Quantas vezes você fez algo que era perigoso fazer, mas era necessário que se fizesse? Sabe por que você não morreu? Porque Deus estava com você. Porque Deus te guardou. Porque Deus te protegeu. Então, o que é um conselho? Para de reclamar. Para de ficar reclamando. Porque agora é assim. Porque agora é desse jeito. Porque a igreja agora está dessa forma. Porque o sistema agora é desse jeito. Você reclama de tudo, até do ar. Se tem pão, você quer manteiga. Se tem pão com manteiga, você quer o café. Se tem um café, não, quero o café com leite. Se tem um café, não, quero o suco. Se tem um suco, não, queria era Toddy. O homem nunca está satisfeito. Isso é um poço de reclamação. Nada nunca está bom para você, meu irmão. Está na hora da gente começar a ser grato a Deus. Meu irmão, versículo 8, em 13º lugar. 2 Crônicas 12, versículo 8. Porém serão seus servos para que conheçam a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reinos da terra. Sabe o que significa? Todo pecado traz consequência. Estavam achando difícil carregar a cruz, orar, sacrificar, vir ao templo. Deus falou, tudo bem, está difícil vir para a igreja para me cultuar? Está difícil vir para a igreja para me adorar? Tudo bem. Vocês vão servir a Sisaque agora para vocês verem qual que é a diferença. Está aqui, no versículo 8, 2 Crônicas 12. Deus falou, vocês vão ver a diferença de me servir e de servir esse sistema. Meu irmão, está na hora da gente acordar. Tem pessoas que têm que experimentar o amargo para valorizar o doce. Em Provérbios 27, versículo 7, diz que a alma farta, ela pisa favos de mel, mas para a alma faminta, todo amargo é doce. Agora, irmão, tô doido para ir para o culto, mas era turista na igreja. Agora, nossa, quando vai voltar os cultos, hein? Nossa, eu tô doido, nossa, que saudade. Eu falava isso aqui com a minha esposa e com a minha filha. Falei, engraçado, será que as pessoas agora, os turistas, estão a fim de vir para a igreja? Eu tenho minhas dúvidas, porque eu sou um pouco cético concernente a isso. Para quem já não ia muito, tá amando, porque já não era fã mesmo, já não achava necessário, não é verdade? E agora então, tá ótimo, tá do jeito que eles queriam. E agora eles nem precisam dar desculpa. O decreto tá aí que barra todo mundo. Olha como é que as coisas mudam. Provérbios 27, versículo 7. A alma farta reclama de tudo, pisa em mel. Mas para uma alma faminta, todo amargo é doce. 14º lugar. Escolhas erradas nos fazem perder as bênçãos de Deus. Olha o versículo 9. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei,
tomou tudo, também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Moral da história, agora você vai ter que passar pelo vale e o nível vai ter que baixar. Os escudos eram de quê? Quando Salomão era rei, mandou fazer os escudos de ouro. Roboão herdou isso tudo. Agora no versículo 10. Em lugar destes fez Roboão escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei. O nível caiu. As escolhas que nós fazemos definem o nível que nós vamos viver e que nós vamos experimentar em Deus. Agora, você sabe por que Deus não acabou com tudo, caminhando aqui para o final? Sabe por que Deus não destruiu tudo e arrebentou? Versículo 12. Tendo-se humilhado, apartou-se dele a ira do Senhor, para que não o destruísse de todo, porque em Judá ainda haviam coisas boas. Sabe por que Deus ainda não arrebentou com o planeta Terra? Sabe por que Deus ainda não matou todo mundo? Porque ainda tem um remanescente, porque ainda tem um pequeno grupo que ainda ora, que ainda busca, que ainda intercede, que ainda clama. Ô seu garoto rebelde, que só chega de madrugada, você garota rebelde, que chega alcoolizado, drogado em casa, que os seus pais não dormem, seu inconsequente, enquanto você não chega. Sabe por que você ainda não morreu? Porque tua mãe, teu pai, a tua família ainda tem orado por você, ainda tem cobrido a sua vida de oração. É por isso que você ainda não morreu. Não é porque você é o mais esperto da gangue, da turma, da trupe, não. Não é porque você é o bambambam, não. É porque ainda tem alguém orando por você. Sabe por que Deus ainda não arrebentou com tudo? Porque ainda tem um grupo fiel que ainda tem orado e que tem ainda dito: Deus, tem misericórdia do nosso Brasil, tem misericórdia desse povo, Senhor, tem misericórdia, porque nós somos uma geração que tem afrontado a Deus constantemente. E a causa de nós não sermos consumidos é a misericórdia do Senhor se renovando, porque ainda tem gente que ora, ainda tem gente que busca, ainda tem gente que intercede, enquanto tem gente que quer viver os prazeres, que quer viver uma vidinha social medíocre e mediana, que no fim vai te custar uma eternidade com Deus. Deus está dizendo: vai ter miséria, vai ter pobreza, vai ter dificuldades, mas não vou destruir ninguém, ainda vou salvar muitas almas, porque em Judá, porque em Jerusalém ainda existem coisas boas. Vai ter crise? Vai. Vão passar por uns momentos e tempos difíceis? Sim. Mas Deus vai guardar e preservar o seu povo. Meu irmão, foi decretado no Brasil, vamos falar a nível de Brasil, estado de calamidade pública, para não ter que dizer de onde que vai vir o dinheiro que vai bancar isso daí. Mas nós não somos tão inocentes, irmãos. Lá no final, quem que você acha que vai pagar essa fatura? Quem que você acha que vai pagar essa conta? Exatamente, filhão, eu e você. Nós é que vamos pagar essa conta. Então tem um monte de governante aí que está se aproveitando do momento para não pagar a conta e etc. e tal. Mas você e eu, nós vamos pagar a fatura. E o que Deus está dizendo aqui no versículo 12 é: eu não destruí tudo, eu não arrebento com tudo. Porque ainda tem uma turma, ainda tem um grupo, ainda tem um povo que me teme e que me busca. Irmão, é esse povo que teme e que busca o Senhor e que não anda em cima do eu acho que não tem nada a ver, eu acho que não tem problema, esse demônio do nada a ver, que se tiver um demônio lá no inferno, o nome dele deve ser esse, nada a ver. Cuidado com essa turma do nada a ver. Um dia nós vamos prestar conta para Deus. Em último lugar, e eu encerro com o versículo 13, que diz assim: fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém,
e continuou reinando. Tinha Roboão 41 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel para ali estabelecer o seu nome. Sua mãe se chamava Naamá, amonita. Se Deus não tivesse permitido, presta atenção que eu quero encerrar com isso aqui, ó. Se Deus não tivesse permitido que eles perdessem o escudo de ouro, que eles perdessem as suas fronteiras, perdessem os seus bens, que eles não perdessem dinheiro, que eles não perdessem, todo mundo ia para o inferno. Então a crise é um método que Deus usa para nos chamar a atenção para Ele. Porque se Sisaque não invade, queima, destrói e mata uma turma, o povo não ia acordar, ia todo mundo para o inferno. Porque o versículo 1 você lembra, o rei se fortificou, conquistou, abandonou o Senhor e com ele todo o povo. E Deus está dizendo no versículo 12, eu não destruí tudo, porque ainda tem gente boa lá, mas eu permiti uma destruição parcial, porque se eu não desse uma sacudida nessa turma, essa turma não ia orar, essa turma não ia se arrepender, essa turma não se voltaria para mim. Então, querido, entenda isso tudo como uma vontade permissiva de Deus, para que muitos possam ser salvos. Amém? Porque o Pai corrige e o Pai açoita a todo aquele que recebe por filho. E qual é o filho que o Pai não corrija? Se estáis sem correção, sobre todo filho, qualquer filho é participante, então você não é mais filho, você é um bastardo. É o que está lá no livro de Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 6. Amém? Eu quero orar pela sua vida, porque ainda há tempo de voltarmos para Deus. Ainda há tempo de nos arrependermos. Amém? Vamos orar? Grande Deus, cada pessoa que está comigo agora, que elas possam reconhecer, ó Deus, que está na situação que está porque nós afrouxamos, porque baixamos a guarda, não oramos como orávamos, não te buscamos mais como buscávamos no passado, Senhor. E temos nos tornado uma sociedade cada vez mais afastada de Deus, mais independente de Deus. Mas que possamos, Pai, nestes dias, nos voltarmos à Tua palavra, nos voltarmos, Deus, para Ti. Obrigado, Deus, por cada vida que me ouve e que possamos nos arrepender e nos convertermos dos nossos maus caminhos e nos voltarmos para Ti. Obrigado, Deus, por cada vida, em nome de Jesus. Amém.